Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e os que, através dessa conferência gravada, escutarão que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador e Libertador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos encha do conhecimento do seu programa, nos abra as Escrituras e abra nosso coração para entender, nos encha cada dia mais e mais da sua bênção, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Para essa ocasião, temos nosso tema: Deus liberta seu povo. E para compreender como Deus liberta seu povo, leremos no livro de Êxodo, capítulo 3, e versículo 1 em diante, onde diz: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, no monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor, de fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Até aqui a leitura, pelo momento. Nosso tema é: Deus liberta seu povo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para poder compreender o que significa a liberação ou liberdade que Deus realizará, o libertador realizará com seu povo para este tempo final, temos que compreender que temos o Israel terreno, que é o povo hebreu, e também temos o Israel celestial,
que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ambos são semente de Abraão, porque o povo hebreu é semente de Abraão por meio de Isaac, e de Isaac a Jacó, e de Jacó aos patriarcas. E agora a Igreja do Senhor Jesus Cristo, seus membros são descendentes de Abraão por meio de Cristo, o qual nasceu na terra de Israel, e por nascimento é cidadão hebreu ou israelita, mas ele é o Deus encarnado, o Deus feito carne, o anjo do pacto, o libertador que se fez homem, se encarnou no meio do povo hebreu. E agora, por meio da sua primeira vinda e sua obra realizada em sua primeira vinda, encontramos que nos limpou de todos os nossos pecados, e ao recebê-lo como nosso Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue, e receber seu Espírito Santo, obtemos o novo nascimento e nascemos de novo, como disse Cristo a Nicodemos, no capítulo 3 de São João: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entender. Nicodemos pensou que era nascer por meio de uma mulher e pergunta: como pode se fazer isto? Pode acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas Jesus falava de um novo nascimento, o qual seria obtido por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E Cristo diz: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora, Cristo aqui nos fala amplamente sobre esse novo nascimento, e por isso é que depois falava aos seus discípulos que era necessário ele ir para que pudesse vir o Espírito Santo, para ele poder enviar o Espírito Santo. E por isso é que seus discípulos tinham que receber o Espírito Santo, mas para isso Cristo tinha que ir. Os discípulos de Jesus Cristo não tinham nascido de novo, mesmo que fossem crentes em Cristo, e quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, os crentes em Jesus Cristo no dia de Pentecoste, 120 pessoas que houve ali, esperando o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e assim nasceram 120 pessoas. E assim nasceu a Igreja de Jesus Cristo. 120 pessoas nasceram de novo, nasceram no reino de Deus, obtiveram esse corpo teofânico da sexta dimensão. E encontramos que daí em diante, milhares de pessoas ou milhões de pessoas creram em Cristo como nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo. Nasceram no reino de Deus, nasceram na Igreja de Jesus Cristo e obtiveram assim um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia podemos ver, através da história, que a liberação que Deus realizou por meio do profeta Moisés, lá no Egito, libertando o povo hebreu, isto mesmo Cristo fez por meio da sua obra realizada em sua primeira vinda e libertou espiritualmente, primeiramente, os seus filhos, porque a liberação que Cristo traz, primeiramente começa por dentro da pessoa, aí a alma de todos os filhos e filhas de Deus em seus corpos ou em seus espíritos, corpos de outra dimensão, se efetuou essa liberação, pois foram libertados os filhos e filhas de Deus de era em era, ao obterem o novo nascimento e obterem assim um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia, nesta parte correspondente ao último dia, que chamamos também o terceiro êxodo, ele nos libertará fisicamente também, ressuscitando os mortos em Cristo em corpos eternos e transformando os vivos em Cristo neste último dia. E assim
todos seremos um corpo eterno, físico, imortal, incorruptível e glorificado igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo e também com um espírito teofânico eterno igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que seremos em toda a sua plenitude a imagem e semelhança de Deus. A imagem, isto é, o corpo teofânico, e a semelhança, isto é, o corpo físico e glorificado que teremos. Agora, nessa grande liberação que Deus realiza com seu povo, o Israel celestial, o qual foi representado na liberação que ele realizou com o Israel terreno, o povo hebreu, encontramos que ele teve um profeta lá, dispensacional. E depois, para a primeira vinda de Cristo, onde ele viria proclamando o dia ou o ano de liberdade, ano da boa vontade do Senhor, encontramos que teve também um profeta dispensacional, nosso amado Senhor Jesus Cristo, e por meio dele realizou essa liberação aqui no profundo do nosso ser. E para o último dia ele terá também um profeta dispensacional, o profeta da sétima dispensação, da dispensação do reino, para usá-lo na obra que estará realizando neste tempo final e assim chamar e juntar os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e prepará-los para serem transformados e arrebatados ao céu e levados à ceia das bodas do Cordeiro em corpos eternos. Ele, vejam vocês, terá um profeta dispensacional, o profeta da sétima dispensação, a dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino e com o Espírito Santo nele manifestado, ou seja, que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual libertou o povo hebreu lá no Egito, é o mesmo que vem em carne humana também, assim como veio no Antigo Testamento por meio dos profetas manifestado em carne humana por meio de Moisés e outros profetas, agora veio em carne humana manifestado em Jesus de Nazaré na obra de liberação do segundo êxodo. E para o último dia, na obra do terceiro êxodo, virá manifestado o anjo do pacto, o anjo do Senhor em carne humana em seu anjo mensageiro, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, o qual Cristo em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. E Apocalipse capítulo 22, versículo 6 também, Jesus Cristo dá testemunho dizendo: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Que em breve hão de acontecer, ou seja, as coisas que em breve hão de acontecer. A quem ele envia? O seu anjo mensageiro, porque esse anjo mensageiro é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, para revelar todas essas coisas, mostrar todas essas coisas que em breve devem acontecer e o povo ser chamado e juntado para este terceiro êxodo, no qual os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados e assim escaparemos do mortal, corruptível e temporário e entraremos no eterno, com vida eterna e um corpo eterno para viver por toda a eternidade. Agora os juízos divinos cairão neste tempo final sobre o planeta Terra, mas não tocarão os escolhidos de Deus, porque os escolhidos de Deus serão transformados. Então iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, enquanto a grande tribulação, onde os juízos divinos estarão caindo sobre o planeta Terra. Mas nós estaremos na ceia das bodas do Cordeiro, onde estarão sendo dadas as bênçãos de Deus, os galardões de Deus, por todos os trabalhos que realizamos no reino de Deus. Agora podemos ver quem é que liberta seu povo. É o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico
e usa um corpo de carne, um profeta, como usou Moisés e depois como usou Jesus, usa um profeta no último dia para se manifestar por meio dele e nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. E sermos chamados e juntados todos e preparados para sermos transformados neste tempo final. Por meio dessa manifestação de Cristo, chamado da grande voz de trombeta, recebemos a fé para sermos transformados e raptados neste tempo final. Pois essa grande voz de trombeta, a trombeta final, é a voz de Cristo, como João Apóstolo escutou em Apocalipse capítulo 1, e versículo 10 ao 11, onde ele diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, no dia do Senhor, falando ao seu povo, à sua igreja, e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E agora, essa voz estará manifestada no último dia em seu anjo mensageiro, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus e colocando-os no corpo místico de Cristo no reino de Deus, para serem transformados e raptados no tempo final. Agora podemos ver que este mistério de Deus, libertando o seu povo, é um mistério do programa divino prometido para ser cumprido neste tempo final, no qual nós nos encontramos. Agora, assim como aconteceu no tempo de Moisés, onde Deus libertou o seu povo, também estará acontecendo neste tempo final para a liberação de todos os filhos e filhas de Deus. No capítulo 8 de Romanos, versículos 14 em diante, nos diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois não recebestes o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo é a transformação do nosso corpo, onde este corpo mortal, corruptível e temporário será transformado, e então teremos um corpo eterno, glorificado, incorruptível, imortal. Um corpo igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isto é a liberação ou liberdade gloriosa dos filhos de Deus prometida para ser manifestada no último dia, ou seja, no 7º milênio. E para isso é que vem o chamado final, ou chamado da grande voz de trombeta, ou trombeta final, para juntar o povo de Deus em amor divino e revelar ao seu povo todas essas coisas que em breve devem acontecer. E todos receberem a fé, a revelação, para serem transformados e raptados, ou seja, transladados ou arrebatados ao céu, para irem à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial. Este é o maior evento prometido para ser realizado no último dia, no 7º milênio, e isto já foi representado, tipificado no êxodo do povo hebreu. E se lá se realizou, se cumpriu perfeitamente a liberação, a liberdade dos hebreus,
Também, no tempo final, será cumprida a liberação de todos os filhos e filhas de Deus, os quais têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Agora podemos ver que essa é a liberação gloriosa ou liberdade gloriosa dos filhos de Deus, pela qual a criação completa, toda a natureza, clama a Deus, geme por essa liberação gloriosa dos filhos de Deus, porque em breve também a criação completa será libertada na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Agora podemos ver que este é um programa divino para levar todos os filhos e filhas de Deus à vida eterna, fisicamente também. Para que assim sejamos fisicamente imortais. Já somos imortais em nosso interior, nossa alma é imortal. Nosso espírito também, mas nosso corpo físico é mortal, corruptível e temporário. Mas Cristo nos dará um corpo imortal, transformando nosso corpo, este corpo no qual vivemos, e ressuscitando os mortos em Cristo em corpos eternos, corpos imortais. E assim, todos seremos iguais a Jesus Cristo, todos seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver que o povo hebreu, sendo o povo ao qual Deus libertou lá no Egito, quando veio o libertador Jesus Cristo em sua primeira vinda, o qual era nada menos que o mesmo anjo do pacto, anjo do Senhor, que libertou o povo hebreu lá no Egito por mão de Moisés. Agora, quando vem o anjo do pacto, feito homem, encarnado, o povo hebreu o rejeitou. E, consequentemente, o povo hebreu perdeu uma bênção muito grande. E o coração do povo hebreu esteve endurecido, mas São Paulo, nos falando desse endurecimento do povo hebreu, nos diz que é temporário. É, em parte, diz no capítulo 11, versículo 25 ao 29 da sua carta aos Romanos. Diz: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Esse endurecimento do coração dos hebreus é em parte, é temporário, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até que tenha entrado até o último, escolhido de Deus dentre os gentios, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E quando tiver se completado o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, o qual podemos ver em um diagrama que o reverendo William Branham usou, podemos ver o corpo místico de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, representada aqui neste diagrama. De era em era, de etapa em etapa, vimos como Deus enviou seus mensageiros, enviou primeiro os apóstolos e depois enviou São Paulo, que foi o último apóstolo que foi chamado, e foi o apóstolo para os gentios, o qual levou a mensagem aos gentios e estabeleceu a igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios e se tornou o primeiro anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Um anjo significa um mensageiro. E agora, de era em era, encontramos que Cristo, por meio dos seus anjos mensageiros, chamou e juntou seus filhos em cada era e em cada tempo, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é sua igreja. Ásia Menor, Europa e América do Norte foram os territórios onde se cumpriram essas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora chegamos à era da pedra angular, que é a era mais importante, onde Deus chama e junta seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação.
E agora esta etapa da era da pedra angular da Igreja do Senhor Jesus Cristo, em seu cumprimento, corresponde ao território latino-americano e caribenho, onde Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, chama e junta seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e os prepara para serem transformados e raptados no último dia. E quando o último dos escolhidos de Deus tiver sido chamado e juntado e colocado na era da pedra angular no corpo místico de Cristo, então se cumprirá o que está escrito de São Paulo. Pois já terá entrado a plenitude dos gentios quando entrar até o último dos escolhidos entre os gentios ao corpo místico de Cristo. De São Paulo. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Este será meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora podemos ver que depois que o corpo místico de Cristo se completar, depois que a Igreja de Jesus Cristo se completar, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós que vivemos seremos transformados e então Deus falará ao povo hebreu, se tornará ao povo hebreu e o endurecimento do coração do povo hebreu será tirado e será aberto o coração do povo hebreu e então eles receberão o libertador que estará no meio da igreja gentia. Estará no meio da igreja o libertador e por isso aqui, de Sião, Sião representa a igreja de Jesus Cristo, de Sião virá o libertador para o povo hebreu, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo irá Cristo, anjo do pacto, aos hebreus. E falará diretamente ao coração e então o coração dele se abrirá e o entendimento dele se abrirá e então dirão, este é quem nós estamos esperando. E assim receberão o anjo do pacto, o anjo do Senhor manifestado por meio do seu anjo mensageiro. Receberão sua mensagem e receberão as bênçãos de Deus. E assim os pecados do povo hebreu serão perdoados e serão restaurados no programa divino. Serão restaurados a Deus e o povo hebreu, então, ao receber as bênçãos de Deus para o glorioso reino milenial de Cristo, se tornará o território onde estará o trono do Messias, ou seja, em Jerusalém estará o trono do Messias, porque o trono do Messias é o trono de Davi, onde se sentará o Messias Cristo para governar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E Jerusalém será a capital do mundo. E o território de Israel completo será o Distrito Federal. Agora vejam a bênção tão grande que há para o povo hebreu quando for tirado o endurecimento do coração, o qual será tirado neste tempo final. Neste tempo final é onde Deus levantará a bandeira. A bandeira que Deus levantará é a vinda do anjo do pacto, do libertador manifestado no último dia, através do seu anjo mensageiro, para nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim, todos podermos ser transformados e levados à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Cristo, no livro de São João, no Evangelho segundo São João, capítulo 14, nos diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Sendo que a Igreja de Jesus Cristo é o corpo místico de Cristo, Ele tomará seu corpo místico, que é Ele mesmo na forma da sua Igreja, e nos levará à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Para os mortos em Cristo, Cristo fez grandes promessas para serem cumpridas no último dia.
Cristo nos diz em São João capítulo 11, versículo 25 em diante, disse Jesus, vamos ver, 24 e 25. Eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia, ou seja, Lázaro, irmão de Marta e Maria, tinha morrido e agora elas sabiam que ele ia ressuscitar no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Agora vejam a promessa de Cristo para todo aquele que vive nesta terra e crê nele. Não morrerá eternamente. Mesmo que seu corpo físico morrer, essa pessoa voltará a viver num novo corpo, em um corpo eterno e glorificado. E para quando será que ele voltará a viver sobre a terra e caminhará em um novo corpo? Em São João capítulo 6, versículos 39 ao 40, diz Jesus Cristo, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus Cristo diz que ressuscitará os crentes nele, que partiram, ou seja, que seus corpos físicos morreram, Cristo diz, e eu o ressuscitarei no último dia. E agora, qual é o último dia? Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nos diz São Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e também o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4, nos diz o mesmo. Pois um dia diante de Deus, para os seres humanos, é um milênio, um dia milenial. Um dia milenial que consta de 1000 anos. E, quando nos fala dos últimos dias, está falando para os seres humanos dos últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias. Desde os dias de Jesus, já a raça humana está vivendo nos últimos dias. Por isso é que São Paulo, em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, fala dos últimos dias e assinala que, nestes últimos dias, que começaram naquele tempo, Deus falou por meio do seu Filho. Diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Quando diz que falou por meio do seu Filho, diz nestes últimos dias, e já transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui. Como pode ser possível que naqueles dias já eram os últimos dias? Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E agora os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Conforme o calendário dos gentios, estamos muito perto do começo do 7º milênio, que é o 3º milênio de Cristo até aqui. Já transcorreram 2000 anos, ou seja, 2 milênios de Cristo até aqui. Conforme o calendário dos gentios, somente faltam o que falta de 98, 99 e 2000, e já terminam os primeiros 2000 anos de Cristo até aqui e começa o 3º milênio de Cristo até aqui, que é o último dia e é também o 7º milênio. Dos 7
milênios do programa de Deus. E agora, si se examinamos examinarmos el o calendário dos gentios, encontraremos que está atrasado e que também o calendário dos gentios tem 5 anos e um quarto a mais que o calendário que se usava antes, que era de uns 360 dias. Se tomarmos esses dias adicionais, 5 dias e um quarto a cada ano que acrescentar ao calendário, e tomamos esses 5 dias e um quarto destes 1998 anos que transcorreram de Cristo para cá, conforme o calendário gentil, o qual tem mais dias que os que antes tinham o calendário, mas se tomarmos esses dias que acrescentaram e os convertermos em anos, nos encontraríamos pelo ano 2025 a 2029, que era também o ano em que Jesus esteve sobre a terra, no 5º milênio. Ou seja, que Jesus esteve sobre a terra em seu ministério pelo ano 25, mais ou menos, ao ano 29 do calendário atual. E agora, isso foi no primeiro dos últimos dias, ou seja, no 5º milênio, o primeiro milênio dos 3 últimos milênios. E agora, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, estaríamos pelo ano número 25 ao 29 do 7º milênio. Ou seja, um tempo paralelo ao tempo da primeira vinda de Cristo e do seu ministério aqui na Terra, de 3 anos e meio. Agora podemos ver que, se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, somente faltam uns 2 anos e meio para começar o 7º milênio. Mas terá atrasado o calendário a Deus? Essa é uma boa pergunta. E se não se atrasou a Deus o calendário, então já estamos no 7º milênio, e para obter um maior entendimento de todas essas profecias que correspondem ao último dia, e o último dia é o 7º milênio, então, podemos ver que devemos estar preparados neste tempo final, recebendo a palavra de Deus, com nossas vidas acertadas diante de Deus, tendo Cristo como nosso Salvador, tendo lavado nossos pecados no sangue de Cristo e tendo recebido o seu Espírito Santo e, consequentemente, tendo recebido o novo nascimento e sendo preparados para ser transformados e raptados neste tempo final, que é o último dia diante de Deus, que para os seres humanos é o 7º milênio ou último milênio, onde Jesus Cristo estabelecerá seu reino milenial e se sentará sobre o trono de Davi e reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Agora, em que ano do 7º milênio Cristo transformará nossos corpos e ressuscitará os mortos em Cristo? Não sabemos, mas é para o 7º milênio, que é o último dia diante de Deus. Nos corresponde estarmos preparados, escutando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que é a mensagem de Cristo por meio do seu anjo mensageiro para a sua igreja neste tempo final, com a qual Cristo, através do seu anjo mensageiro, nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos prepara para sermos transformados e raptados e levados a ser das bodas do Cordeiro no céu, neste último dia.
Agora podemos ver que temos que estar preparados para essa transformação, escutando a voz de Cristo neste tempo final, essa grande voz de trombeta. E Ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos de Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 24 e versículo 31. Agora vimos como Deus libertará seu povo, sua igreja, os membros do seu corpo místico de crentes, neste tempo final. É por meio da manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o mesmo que libertou o povo hebreu lá no Egito e o mesmo que morreu na cruz do Calvário, ao se fazer carne e viver no meio do povo hebreu e ser conhecido pelo nome de Jesus. E para este tempo final, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo virá manifestado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer e nos preparando para sermos transformados e raptados neste tempo final e assim sermos libertados e obtermos o corpo eterno e glorioso que Ele prometeu para todos nós. E assim se cumprir a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, onde estaremos libertados com corpos eternos, corpos imortais e glorificados, iguais ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isto é uma promessa para o último dia, para o sétimo milênio, o qual, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já começou. Agora, em que ano do sétimo milênio Deus cumprirá essa promessa? Não sabemos em que ano, mas nos corresponde estar preparados para essa transformação no momento que Ele a realizar. E somente podemos estar preparados escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta por meio do seu anjo mensageiro. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho desta liberdade ou liberação que Deus realizará do seu povo, sua igreja, neste tempo final, como realizou a liberação do povo hebreu, libertando o povo hebreu por mão do profeta Moisés. Já a liberdade gloriosa dos filhos e filhas de Deus que Ele vai realizar neste tempo final, já se cumpriu em tipo e figura no povo hebreu, sendo libertados pelo anjo do pacto, o anjo do Senhor, através do profeta Moisés. E se já o tipo e figura se cumpriu, é porque ia se cumprir a realidade com o Israel celestial, ou seja, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que nós viveremos o que o povo hebreu viveu lá, sendo repetido na liberação dos filhos e filhas de Deus, sendo transformados os que vivemos e os mortos em Cristo, sendo ressuscitados em corpos eternos. E depois corresponderá a bênção ao povo hebreu para receber Cristo e ser restaurado com Deus, ser reconciliado com Deus, o povo hebreu, ou Israel terreno. Isto será depois que o Israel celestial for completado e sejamos transformados e tenhamos um novo corpo, e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos. Agora vimos este mistério de Deus liberta seu povo. Vimos como é que Deus liberta o seu povo. Vimos como Deus libertou o seu povo 2000 anos atrás lá, ou milhares de anos atrás, lá no meio do povo egípcio, libertou o seu povo Israel. E depois, 2000 anos atrás, por meio de Jesus Cristo, vimos como Cristo realizou essa liberação, morrendo na cruz do Calvário e lavando nossos pecados com seu sangue precioso e depois produzindo um novo nascimento em cada um dos filhos e filhas de Deus e produzindo assim a liberação espiritual de todos os filhos de Deus, nos libertando interiormente
nos dando um corpo teofânico eterno, um corpo da sexta dimensão. E para este tempo final, o terceiro êxodo será Deus nos libertando fisicamente, nos dando um corpo eterno e glorioso como o corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado para vivermos com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade como reis e sacerdotes reinando com Cristo. É para a bênção do Israel celestial primeiramente e depois do Israel terreno. Vimos o mistério de Deus libertando seu povo. Vimos como é que Deus libertará o seu povo neste tempo final, cumprindo assim suas promessas que Ele fez para este tempo final, para a sua igreja, para seu povo, para essa liberação. Deus liberta seu povo. Vejam como virá para efetuar essa liberação. Vejamos aqui em Isaías, para que tenha o quadro claro. Isto é o que São Paulo citou em Romanos, que li. Agora vejam como mostra o profeta Isaías no capítulo 59 de Isaías, versículo 17 ao 21 diz: Ele se revestiu de retidão, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na cabeça. Tomou sobre si as vestes da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Conforme as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois ele virá como uma corrente impetuosa que o sopro do Senhor impele. O Redentor virá a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este será meu pacto com eles. Diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Vejam, isso nos fala da vinda do anjo do pacto, da vinda do anjo do Senhor para este tempo final, em sua manifestação para a liberação da sua igreja, que é o Israel celestial, e depois do Israel terreno, que é o povo hebreu. Agora, vimos este mistério e vimos em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 em diante, que ele vem sobre um cavalo branco como a neve e seu nome é chamado Verbo de Deus e vem com um nome escrito em sua coxa e na sua vestimenta, o qual é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque sua vinda é como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim vem o anjo do pacto, o anjo do Senhor, para a liberação gloriosa dos filhos e filhas de Deus. E isso será o anjo do pacto vindo, manifestado em seu anjo mensageiro, no último dia, para nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer e nós obtermos toda essa revelação e se materializar em todos nós, todo esse programa divino da liberação de todos os filhos de Deus, para obtermos assim a fé para sermos transformados e depois sermos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora vimos que é um programa simples, o qual já foi refletido no povo hebreu, no Êxodo, que o povo hebreu teve. E agora, aquele Êxodo é tipo e figura do terceiro Êxodo que ele estará realizando neste tempo final. Recordem que é o mesmo anjo do Senhor, anjo do pacto, que é o mesmo Deus, mas sempre esteve usando seres humanos, profetas, os quais são enviados com as duas consciências juntas e por isso podem ver em outras dimensões e podem escutar a voz de Deus e podem ver Deus em seu corpo teofânico, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, e ele fala com ele, com cada um dos seus profetas, e eles falam com ele, e assim por diante recebe a mensagem da parte de Deus para dá-la ao povo. Agora chegamos ao tempo em que Deus libertará o seu povo, o Israel celestial,
ressuscitando os mortos em Cristo em corpos eternos e nos transformando os que vivemos, e depois libertará o povo hebreu e serão restaurados e serão reconciliados com Deus. Deus liberta seu povo. Agora vimos também onde chama e junta seus últimos escolhidos e os coloca em seu corpo místico de crentes. É na América Latina e no Caribe onde se realiza esse chamado final. Porque a América Latina e o Caribe estão no Ocidente. E no Ocidente foi que Cristo disse que o Filho do Homem resplandeceria como relâmpago que sai do Oriente e se mostra onde? No Ocidente. São Mateus capítulo 24, versículos 27 ao 28, encontramos que Cristo fala sobre a vinda do Filho do Homem como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Agora, vimos a bênção tão grande que há para os latino-americanos e caribenhos que vivem neste tempo final. Este é o tempo mais glorioso para os latino-americanos e caribenhos. Esta é a era de ouro para a América Latina e o Caribe. Esta é a era de ouro para a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, a qual passa a etapa latino-americana e caribenha. E as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança e bênção que nos correspondeu no programa divino. Deus liberta seu povo. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e em frente servindo nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque em breve seremos libertados fisicamente, seremos transformados e teremos o corpo eterno. E os mortos ressuscitarão e terão o corpo eterno também. Agora, onde estão os que serão libertados neste tempo final? Onde estão os que seriam libertados neste tempo final? Aqui estamos. Nessa ocasião, nessa noite, uma parte aqui em Tizayuca e também em diferentes lugares da República Mexicana e em diferentes lugares da América Latina e do Caribe, para escutarmos a voz do anjo do Senhor, do anjo do pacto, e sermos preparados para essa transformação, essa liberação que Cristo efetuará neste último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à casa do nosso Pai Celestial no céu. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos muito boa noite. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Conosco o reverendo Miguel Bermúdez Marim.